é a Mari do Sonho Distante. Hoje eu tô aqui pra falar de novo sobre esse livrinho aqui, na verdade esse livrão. Só que hoje, ao invés de falar sobre livros, eu vou mostrar os livros que eu tenho daqui, que esse ano eu tirei mais um tempinho assim pra me organizar em relação a esse livro. Então eu tô comprando mais livros aqui dessa lista de 1001 livros pra ler antes de morrer. E também já li alguns, então eu não vou mostrar separado lidos e não lidos, porque os que eu li são muito poucos. Então, recentemente eu finalizei a leitura desse livro e aí eu coloquei essas fitinhas. Então, as fitinhas amarelas são dos livros que eu tenho e as fitinhas verdes são dos livros que eu li. Como dá pra ver aí, eu li muito poucos e eu tenho mais dos mais antigos do que dos mais contemporâneos. Então, assim, já dá pra ver aí uma preferência, né? Porque, não sei, até porque, assim, os mais antigos são mais difíceis de achar, na verdade. Mas como eu vou muito em sebos, então eu consigo achar com mais facilidade. E os mais contemporâneos são mais caros também. Então tá aí porque que eu tenho mais dos mais antigos e não tantos dos contemporâneos. Mas então vamos começar, que eu tenho 4 pilhas de livros aqui do meu lado, até que eu fiquei surpresa com a quantidade que eu consegui já, porque eu quero muito fazer um projetinho de leitura para esse livro aqui, começando talvez no ano que vem, porque eu sempre achei que não teria livro suficiente para fazer um projeto para esse livro daqui, porque clássico a gente sabe que não adianta ler só porque é clássico, então eu tô separando mesmo os que eu tenho vontade de ler, os que podem ser um pouco diferentes, mas que eu acho que seria interessante ler também. E tem muito livro aqui que não acha mais, então assim, não vou ler 1001 livros, mas vou tentar ler boa parte dele. Vamos começar com os livros ele é dividido em anos. Então aqui tem antes de 1800, dos anos 1800, dos anos 1900 e dos anos 2000. Começando com antes de 1800, vamos ver, eu vou folheando ele aqui junto com vocês para poder ver os livros que eu já tenho. Então tem essa capinha aqui e o primeiro livro eu já tenho, que é As Mil e Uma Noites. Então a edição que eu tenho é essa daqui, da HarperCollins, inclusive foi o primeiro clássico que eu li pro projeto Resenhando Clássicos esse ano, mas eu só li o primeiro livro, se eu conseguir tirar desse box. Então eu só li o primeiro livro, que é esse azul aqui, e falei um pouco sobre ele também lá no Instagram, não fiz muitas marcações, não sei se vai dar pra ver. Então, resolvi dar um tempo antes de voltar a ler pro volume 2. O marcador ainda tá aqui dentro, só que eu não li nada, só coloquei ele ali no primeiro capítulo. E o primeiro tomo termina no meio de uma história. Então, assim, ela não terminou uma história e aí o próximo livro vai começar uma história nova. Então vai ser a mesma história, o que complica mais ainda, porque se eu dei essa pausa, provavelmente eu não lembro qual era a história em que ela estava. Mas enfim, são histórias curtinhas, assim, se você não tiver muita pressa pra ler, dá pra ler aí uma história por dia, mas tem essa questão de que ela vai contando uma história emendada na outra, uma história dentro da outra, e aí acaba que você não sabe mais de qual história ela tá falando. O próximo livro que nós temos aqui, eu marquei com marca-texto os livros que eu consegui achar na Amazon. Mesmo se tiver raro ou se estiver sendo vendido por terceiros, eu coloquei aqui pra saber a capa ou pra saber que esse livro existe, entendeu? Mas alguns que eu não marquei eu realmente não achei ou não foram traduzidos, então eu não coloquei um livro aqui em inglês porque eu não vou ler, ainda mais sendo um clássico. O próximo livro que tem aqui então é A Celestina, do Fernando de Rojas. Esse daqui é uma peça e eu fiquei muito empolgada pra ler, porque eu tenho lido mais peças, assim, eu li 3 peças na minha vida de leitora, mas gostei das peças que eu li. Então tá aqui A Celestina, ela se passa na virada do século XV pro XVI na Espanha. Aparentemente um burguês que vai se apaixonar por uma filha de um nobre e é isso. Eu não sei mais a confusão que vem pela frente, mas então tá aqui. Esse, obviamente, eu ainda não li. Eu acho que eu vou fazer um potinho, uma TBR jar, só pra esse projeto, pra eu ir colocando os livros que eu já tenho por aqui e poder sortear na hora de escolher os livros do ano. Então, aguardem aí pra mais novidades sobre esse projeto. Depois de A Celestina,
eu tenho Os Lusíadas, nessa edição da Abril Coleções, com a capa em tecido azul, nesse azul bem bonito, e aqui dentro é azul claro. E assim, esse daqui eu já tentei começar a ler, mas quando eu comecei eu não estava muito acostumada com esse formato de narrativa, então eu fiquei bem confusa e acabei deixando pra lá, mas quem sabe um dia eu esteja pronta pra essa história. E aí depois a gente pula algumas páginas, eu não vou passar página por página, eu vou de fitinha em fitinha, tem umas fotos muito bonitas nesse livro. E o próximo então que eu tenho é uma compra recente também, mais ou menos recente, do começo do ano, que é Tom Jones, nessa versão aqui da Roku, e foi adaptado pela Clarice Lispector. Não sei se adaptado quer dizer traduzido, ou se ela adaptou, tipo, facilitando a compreensão. Não sei, só sei que eu adoro essa capa. Pensei que fosse capa dura quando eu vi no site, mas não me decepcionei por não ser capa dura. Ele é um livro bem bonito, tem umas ilustrações assim no meio e atrás assim. E eu não sei muito sobre o que fala. Após ser expulso da mansão de seu pai adotivo por se envolver com a bela e inatingível Sophia Western, o enjeitado Tom Jones parte em uma viagem pela Inglaterra. Não sei o que vai acontecer depois, mas estou bem ansiosa para conhecer essa história aqui também. Depois nós temos, muitas páginas depois, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse daqui eu fiquei bem curiosa com uma coisa que eu li sobre ele. Eu tenho ele nessa edição aqui da LPM Pocket, eu adoro essas capas da LPM Pocket. E aqui disse, não foram poucos os suicídios atribuídos ao romance. Assim, fiquei bem curiosa e tensa com esse fato aí, e eu quero ler para poder pesquisar mais sobre essas histórias envolvendo este livro aqui. Esse daqui eu realmente não sei sobre o que vai tratar, então, não sei, tô ansiosa para ler também. Eu sempre tive um pouco de curiosidade para ler clássicos. No começo, assim, quando eu comecei a assistir os vídeos aqui do BookTube, eu assistia muito a Tatiana Feltrin, então ela fala bastante sobre clássicos, né? Eu acho que ela tinha um projeto de 1001 livros, não lembro. Acho que a Ju Cirqueira, do Nuvem Literária, também tem um projeto assim com esse livro. Ela tem uma tabela no Excel que ela compartilha com o pessoal. E eu tinha essa tabela, mas eu queria ter esse livro. E aí eu fiquei animada para fazer o meu projeto também, para ler mais clássicos, começando com os assim que eu tenho mais interesse, e depois partir para aqueles obrigatórios, enfim. E o próximo livro, então, é Razão e Sensibilidade, que eu já li, mas eu não li nessa edição que eu tenho, que é essa daqui da Martine Claret. Aqui tem Razão e Sensibilidade, aqui atrás dá pra ver melhor. Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. Eu li numa edição da Best Seller, eu acho que é esse o nome da editora, que era um livro menorzinho, mais fácil de carregar na bolsa, e eu adoro o filme também desse livro, então tá aqui mais um livrinho. Esse é um dos poucos que eu já li. E depois de Razão e Sensibilidade tem Orgulho e Preconceito, que tá naquela mesma edição e que eu já li também. Eu queria muito assistir essas adaptações antigas, mas eu não consigo achar. E o próximo, então, é Mansfield Park e Emma. E esses dois, Mansfield Park e Emma, estão nessa outra edição aqui. Emma, eu tô tentando ler ele pra uma maratona que eu tô participando. Vai sair vlog, se eu conseguir fazer vlog de tão corrido que tá aqui. Eu nem comecei a fazer o vlog ainda, mas enfim. Então aqui tem essas 3 obras da Jane Austen. E eu tô começando a ler Emma, então, porque eu tenho numa ediçãozinha de bolso da Saraiva, então vai ser mais fácil pra ler. Que eu esqueci de pegar pra mostrar também, mas enfim. Depois tem aqui também Frankenstein. E Frankenstein foi o clássico do mês de março, em homenagem aí ao Dia da Mulher. Fiz muitas marcações, e esse daqui foi uma experiência diferente, porque eu li junto com uma seguidora, e a gente leu bem rapidinho até, e fomos conversando lá pelo direct do Instagram, e foi bem legal de ler. Foi mais do que eu esperava, assim, foi um pouco mais confuso e a história foi diferente também, mas eu acabei gostando bastante. Depois de Frankenstein, então, tem, pulando mais muitas páginas, O Nariz, do Nikolai Gogol. Esse aqui não tem nenhuma foto bonitinha pra mostrar. Então, tá aqui nessa edição também da LPM Pocket, ele é bem curtinho, e eu comprei principalmente por causa da sinopse, porque um cara vai acordar num dia aí, vai comer o seu pão, tomar a sua sopa, eu acho que é um pão, e quando ele abre esse pão tem um nariz no meio, e aí em outro canto da cidade, um cara acorda e vê que está sem o nariz dele. Eu acho que esse cara que tá com o nariz no pão, ele é barbeiro, não sei. E eu quero acompanhar então essa história de quem é esse nariz e o que esse nariz estava fazendo nesse pão,
meio Senhorita Lovett, né? As tortas da Senhorita Lovett, de Sweeney Todd. Vamos ver. O próximo... Deixa eu ver se eu pulei algum aqui, porque tinha um livro ali que... Pulei. Eu pulei, então, o vermelho e o negro. Esse daqui tem uma imagem bem legal. E esse livro eu tenho nessa edição aqui da coleção... Não sei o nome. Os Grandes Clássicos. Ele era da biblioteca da escola e eles iam jogar fora e eu acabei pegando pra mim. Então tá aqui nessa edição muito bonita. Eu queria todos os clássicos nessa edição porque eu acho que fica muito bonito, fica muito chique. Ainda não li também, não sei muito sobre o que se trata. E eu sei que tem várias outras edições bem bonitas dele por aí, mas eu não sei se eu leio nesse ou se a linguagem vai me atrapalhar um pouco. O próximo livro, então, é... Os Três Mosqueteiros, que eu ainda não terminei de ler. Ele era o clássico do mês de julho. Eu não consegui ainda parar pra pegar esse livro pra ler muito, assim, pra conseguir finalizar logo. Então o marcador ainda tá aqui, permaneço na página 140, eu acho. 140... não, 200, olha, eu já tô na página 200. Então, Os Três Mosqueteiros tá aqui esperando ser terminado. Depois dos Três Mosqueteiros, tem... O Morro dos Ventos Uivantes, com essa pintura belíssima também. E tá aqui nessa edição também da Abril, com essa capa de tecido preta. Esse eu já tentei começar a ler, mas eu achei o começo bem confuso. Não sei se eu tava lendo muita coisa ao mesmo tempo, ou se não era o momento mesmo de ler ele. Mas quero muito conhecer alguma coisa aí das Irmãs Brontë, aproveitando que esse é o único livro que eu tenho delas por aqui. Depois de Morro dos Ventos Uivantes, Walden ou A Vida nos Bosques. Esse daqui eu costumo dizer que esse livro me representa, porque é a história do autor de quando ele estava cansado da cidade, todo aquele estresse da cidade, e ele foi morar no bosque, no meio do mato, com os animaizinhos e as árvores em volta, e é tudo que eu tenho vontade de fazer na vida. Então, eu tô bem ansiosa pra conhecer aí o que esse autor passou por lá. Eu tenho mania de ler as primeiras páginas dos livros quando eles chegam, e esse daqui eu até já fiz uma marcação nele. Então, assim, parece que vai ser uma leitura que vai me agradar? Parece. O próximo livro, Madame Bovary, tá aqui também tem essa imagem. Então tá aqui também nessa edição da Abril, com essa capa vermelha e dourada. Essa coleção é do... Os Imortais da Literatura, alguma coisa assim. Isso, Os Imortais da Literatura Universal. A folha tá meio colada. Depois de Madame Bovary, parece que temos aqui um livro que eu já li. Qual que é esse? Os Miseráveis. Então, não li ainda, como vocês sabem, né? Então tá aqui cheio de marcações, porém ainda pra finalizar. Mas eu coloquei a fitinha verde ali porque eu já li boa parte, né? Então acho que vale. Depois parece que tem aqui outro livro lido, Memórias do Subsolo. Esse daqui eu não tenho mais porque eu li em uma outra edição. E eu acabei vendendo, também foi nessa dos livros que a biblioteca da escola ia jogar fora, e eu acabei pegando um monte de livros do Dostoiévski. Era da coleção da biblioteca José Olímpio, alguma coisa. E eu li nessa edição, era um livrão assim que tinha várias histórias, e eu acabei lendo só essa, e achei bem interessante. Eu pensei que não fosse gostar, que ia ser difícil de entender. Tinha sim muitas palavras complicadas, mas eu acabei entendendo, e o cara só se metia em confusão e... enfim... Foi bem interessante. Primeira experiência com Dostoiévski não foi ruim. Quero ler mais coisas. A próxima que tem aqui é Alice no País das Maravilhas, com essa ilustração também bem bonitinha. E eu tenho ele nessa edição aqui do Clube do Livro para Leitores Extraordinários. Aqui tem as duas histórias, então é Alice no País das Maravilhas. Deixa eu ver se eu acho a capa. Aqui. Então tem o primeiro. E já já aqui no livro vai aparecer o Alice através do espelho. Então eu já vou mostrar, porque ele tá aqui também. Então tá aqui Alice através do espelho. E eu ainda não li, quero muito. A diagramação desse livro aqui parece ser bem tranquila de ler, sem falar nessa edição maravilhosa. O próximo livro que tem aqui é Viagem ao Centro da Terra.
E esse eu também já li, só que eu não tenho mais porque eu li uma edição da FTD, que é da Editora Moderna, não sei, mas eu li nessas edições assim adaptadas, embora não fosse tão adaptada porque o livro ainda assim era grandinho, tinha umas 300 páginas, e eu gostei bastante desse livro, ele era todo ilustrado, e quero comprar nas edições que tem, acho que é da Nova Fronteira, tem um box com alguns livros do Júlio Verne e eu quero muito essa edição, então tô esperando aí o dia que ficará acessível. Deixa eu ver a próxima história que tem aqui. Alice através do espelho, tá aqui, eu já mostrei então o livro, que é 2 em 1, né? O próximo é Ben-Hur e tá aqui. E tá aqui, é na edição da editora Agape. É o único livro que eu tenho dessa editora, eu nunca ouvi falar dela. Eu vi ele bem baratinho na Amazon uma vez e acabei comprando. Então tá aqui com esse amarelo bem bonito. E é isso. Não sei o que esperar dessa história, literalmente. Eu nunca li nada sobre esse livro, não sei do que se trata. Depois temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu também já li. Eu li nessa edição aqui da Abril também, fiz muitas marcações. E é um livrinho, assim, que me surpreendeu bastante, porque na época que eu tinha que ler pra escola, eu não gostei do começo, eu nem cheguei a terminar. Mas depois que eu peguei pra ler, eu vi que ele é bem divertido até. E o cara passa por cada uma que, minha nossa. A próxima história que nós temos aqui é A Ilha do Tesouro, que eu também já li. Tá aqui, foi a maior decepção do ano. Porque aqui diz que é um clássico romance de aventura com piratas e tesouros. E ainda fala que é uma história infantil. O cara contava pro sobrinho dele, de 12 anos, não sei, não lembro direito. Mas muito confuso. De pirataria não tem nada, de aventura não tem nada. Tem um monte de personagem entrando e saindo do nada, sem apresentações prévias e muito detalhadas. Então eu não sabia quem era quem tinha morrido, porque não fez a menor diferença na história. Então assim, odiei. E a bateria do celular tá acabando, não sei se eu vou conseguir gravar até o final. O próximo livro que tem aqui é As Aventuras de Huckleberry Finn, que eu também já li. Tá, que eu li no ano passado pro projeto também. Foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu li principalmente por causa do filme A Grande Mentira, que tem um personagem lá que assiste um filme e ela faz algumas referências também a essa história. E aí eu fiquei bem curiosa pra ler. Agora eu quero assistir o filme também, né? Então o protagonista, ele é criança, mora com um pai que deixa ele sozinho, assim, por dias até. E ele acaba tendo que se virar aí sozinho. Ele tem um melhor amigo, que é o Tom Sawyer, que também tem o seu próprio livro. E eu quero muito ler pra conhecer, então, esses dois juntos em suas aventuras. Depois, o próximo livro é Retrato de Dorian Gray. Já li 2 vezes. E aqui eu separei todas as edições que eu tenho dele pra mostrar. Então, eu li a primeira vez numa edição que eu não tenho mais, que é da coleção da Folha de São Paulo, que era, acho que, os grandes nomes da literatura, alguma coisa assim. E aí eu li a primeira vez em 2016 nessa edição. Só que como eu não consegui completar essa coleção, eu tenho um toque de que se eu não tiver a coleção completa, eu quero me desfazer de todos os livros que eu consegui comprar até o momento. Então eu me desfiz dele. E aí quando eu fui reler, eu reli nessa edição aqui da Abril também. Fiz muitas marcações. Eu acho que toda vez que eu for ler uma edição desse livro, eu vou fazer muitas marcações. Provavelmente pode ser as mesmas ou pode ser diferente, porque sempre que eu releio esse livro, eu percebo coisas novas. Então tá aqui, eu só tenho esse livro que eu li dele aqui. E os outros livros, então, tem nessa edição, que na verdade foi a primeira que eu comprei desse livro, só que eu achei que seria uma tradução muito difícil, porque é bem antiga, embora a diagramação seja até que boa, mas eu achei que a tradução fosse me deixar bem confusa, então não li aqui, mas essa capa é linda. A segunda versão que... A segunda versão? A terceira, porque a primeira foi a que eu li, a segunda foi... Não sei. Mas então, outro que tem por aqui é nessa edição da LPM Pocket, que eu comprei numa feira do livro que tinha na faculdade. E esse da LPM Pocket também, a tradução deles é um pouquinho mais, assim, próxima do original, vamos dizer assim. Então é um pouquinho mais difícil de entender também, por isso não sei se vou reler nesse daqui.
E temos também ele nessa edição da Principes, que é uma editora aí que tá bem hypada, né, nesse meio dos clássicos, principalmente dos clássicos baratos. Então esse daqui eu paguei R$ 9, se eu não me engano. E a tradução dele é bem mais fácil de entender. Então, como eu já li 2 vezes, eu acho que eu vou reler nessa daqui, principalmente para poder tentar pegar mais algumas coisas aí. E depois eu releio nessas traduções mais complicadas. Então, tá aqui outra edição do Retrato de Dorian Gray, com essa capa aqui. Essa capa, que é a parte de trás, poderia ser a parte da frente, porque ela é muito bonita. Então, Retrato de Dorian Gray, aqui nas suas 4 versões. O próximo livro é Quincas Borba, que eu tenho nessa edição aqui da... não sei que editora que é essa. Egéria. É isso. Não sei se vai focar porque tá brilhando. Mas enfim, tenho nessa versão aqui que também tem o português antigo. E não sei se eu vou ler nessa edição aqui, mas tem muitas edições bonitas aí desses livros do Machado de Assis. O próximo livro que tem aqui, a gente não tá nem na metade do livro ainda, tá? As Aventuras de Sherlock Holmes. E eu tenho o box da HarperCollins, só que, né, não é o box inteiro que trata aí das aventuras, é um livro específico, que é o primeiro livro, que é nesse verde bem bonito. Então, nesse livro a gente vai ter As Aventuras de Sherlock Holmes, que vai ser a última parte. Aqui é a última, lá pro final do livro, então, que vai ter. Eu tô bem ansiosa pra ler os livros desse box. O próximo que tem aqui é A Ilha do Dr. Moreau. Eu tenho ele nessa edição aqui da LPM Pocket. Eu li um livro que era inspirado nele e eu fiquei muito mexida com aquele livro porque ele traz muita tortura animal. Então eu fiquei muito nervosa e eu acabei comprando a história original pra conhecer o original, né? Mas assim, ainda estou criando coragem pra ler isso daqui. O próximo é Drácula, que eu já li, assim. Ele foi sorteado do Resenhando Clássicos do ano passado, eu acho. Só que assim, eu não tinha a versão dele, eu queria comprar pra poder ler e tal, mas eu não lembro como que eu comecei a ler, se eu comecei a ler. Eu só sei que eu não tava gostando muito da história e faltava pouco tempo pra acabar o mês, e eu fui procurar o audiobook. Então eu acabei lendo esse livro no audiobook e não gostei da narração, não gostei da experiência do audiobook, acho horrível. Então eu quero reler, que na verdade vai ser uma primeira leitura, né, porque eu desconsidero aí essa experiência com audiobook. O próximo que tem aqui, então, é Dom Casmurro. Também nessa versão aqui a capa é igual, só a história que é diferente. Então, Dom Casmurro nessa edição aqui também, que não sei se lerei nessa, vou procurar uma edição mais atual. Eu vou finalizando então essa primeira parte por aqui, porque ainda não chegamos nem na metade do livro e ainda tem muita coisa pra mostrar. E eu ainda tenho 5 vídeos pra gravar pra fechar aí essa última semana do Veda, que tá me deixando muito desesperada. Então eu vou aproveitar aí que são muitos livros pra mostrar e vou dividir em 2 partes. Então você já se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo quando sair a segunda parte e quando ficar saindo os outros vídeos novos aqui pelo canal. Em setembro não vai ter vídeo todo dia, mas aí você pode ficar tranquilo que vão continuar tendo 3 vídeos por semana. Assim espero. Não sei, acho que eu vou me dar umas mini férias, porque, olha, esse Veda foi muito tenso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você quer esse projeto aí pro ano que vem, lendo esses livros de 1001 livros, vamos na fé que, sei lá, em uns 5, 10 anos a gente consegue ler esses 1001 livros, quem sabe? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!